baixo, então é 3 vezes 3. Como aqui nós temos o ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, e assim vai. Claro que com isso tu cria uma regra geral, que é essa aqui, ó. Né? Basicamente, um número qualquer elevado a n, você vai multiplicar ele por ele mesmo n vezes. Daí aparecem algumas regras mais específicas, que também é importante tu decorar para a prova, né? Existe um motivo por trás de todas elas. Mas talvez não valha a pena a gente perder tempo com isso, né? Vamos perder mais o nosso tempo hoje fazendo continhas para também verificar como é que tu tá de matemática básica, etc. Mas aí para decorar, né? Se tu tivesse no computador, eu estaria mandando isso na tua janelinha do WhatsApp, né? Cada uma dessas regras. Mas depois eu junto todas elas e te mando. Bem, basicamente A elevado a 1 igual a A, ou seja, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, às vezes a gente vai usar isso para poder somar potências, né? Que é uma outra regra que a gente vai ver aí eventualmente. A elevado a zero é 1, ou seja, qualquer coisa, número, letra, qualquer coisa que tiver elevado a zero vai ser 1. Tudo elevado a zero é 1. Tudinho. Outra coisa aqui, ó, A elevado a menos 1, veja só que legal. Existe essa forma maravilhosa, né, de você transformar um expoente negativo numa fração. Então, às vezes, a gente usa isso para pegar uma fração e transformar ela num número sem fração. Só que tudo vai estar associado a tu inverter o sinal do expoente, né? Aqui era negativo, aqui o 1 está positivo. Mas, professor, eu não estou vendo 1 em cima do A. É verdade, mas é por causa dessa regra aqui, ó. Quando está 1 em cima da letra, ou do número que seja, a gente nunca coloca, né? Por exemplo, quantos anos você tem? Me fala aí. 14. 14. Então, tu não fala que tu tem 14 elevado a 1 anos. Faz sentido nenhum isso. Né? A gente não fala que a gente está no ano 2023 elevado a 1. Ou seja, não precisa falar que esse 1 está ali em cima. Mas, às vezes, a gente usa ele para fazer continhas. Então, é importante tu saber que está. Ok? Bem, tá aí. O básico tá aí. Ah, claro, tem a regra geral, né? Aqui estava com o 1. Só que tu podes colocar com um N qualquer aqui. Poderia ter tipo um A ao quadrado aqui embaixo, dessa fração, né? Daí tu poderia transformar esse 1 sobre A ao quadrado como A elevado a menos 2. E por aí vai, né? Se fosse 7 aqui estaria menos 7. Por aí vai. Muito bem. Claro que isso aqui é muito teórico, muito chato. Vamos ver alguma coisa mais prática aqui, ó. Ele já veio com os pés na porta aqui, porque já colocou fração negativa, um monte de coisa. Ó, então, vamos lá. Menos 2 sétimos elevado ao quadrado. Então, menos 2 sétimos vezes menos 2 sétimos. Que vai ficar o quê? Menos 2 vezes menos 2, 4. 7 vezes 7, 49. Então, é aquela história, né? Às vezes a gente não lembra muito bem como fazer continha com fração. Mas, né, multiplicar fração é só multiplicar a parte de cima com a de cima, de baixo com a de baixo. Bem, tem uns outros exemplos aqui, ó. 1 mantém ele mesmo, 0 vira 1, mas é uma fração negativa, professor, não importa. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. E aqui, o inverso, né? 3 elevado a menos 1 é aquela fraçãozinha, são as regrinhas que a gente tem, beleza? E aqui, vamos dizer assim, são as regras de operações com potências. Então, eu acredito que tua professora, como qualquer professor do Brasil, né, gosta de repetir aquela frase na multiplicação, potência de potência. Como é que é? Bases iguais somam seus expoentes. Os professores adoram falar isso. Bases iguais somos expoentes. Bases iguais somos expoentes. Aqui está as bases iguais, que é o A, soma os expoentes, que é o M e o N. Está somado aqui. É uma regra de operação de potências. E aqui divisão. Bases iguais diminui a de baixo. Então, é uma divisão, então, em vez de somar, diminuiu o de baixo. Aqui, multiplica os expoentes. Eu sei que eu estou falando esse monte de regra, mas a gente vai ficar a aula toda fazendo as continhas envolvendo essas aí, então só estou passando aqui a primeira vez, e depois a gente vai fazer um monte de conta. Então, claro, eu vou colocar isso ali na tela depois para a gente fazer as continhas. E que ele vai chegar com uns exemplos bem legais, né? Por exemplo, esse aqui, olha só, ele já vai usar um monte de regra ao mesmo tempo aqui. Veja que nós temos bases iguais, 7, 7. Somam-se os expoentes. Vai ficar 4 mais 2, que é 6. Olha só, na multiplicação, bases iguais, somam-se os expoentes.
Eu já falei essa frase umas 10 vezes hoje. Porque os professores de matemática adoram falar isso para gravar mesmo, porque a gente usa isso a vida toda na escola, incluindo no ensino médio. Então, bases iguais somos expoentes, ficou 6 aqui. Muito bem, agora a gente vai se preocupar com esse 3 aqui fora, né? Olha só que legal. Potência de potência. É uma outra frase que os professores de matemática adoram falar. Potência de potência multiplicam-se as potências. Potência é o número na parte de cima, o expoente. Então, isso aqui é uma potência. Potência de potência. Expoente, expoente. Multiplicam-se as potências, multiplicam-se os números aqui de cima. É por isso que apareceu esse 18. Porque a gente sabe lá da tabuadinha do 3, né? 3 vezes 6, 18. Muito bem, multiplicam-se as potências. E agora, para finalizar, temos essa divisão aqui. Ó. Esses dois pontinhos simbolizam divisão. Então, nós vamos dividir aqui o 7 elevado a 18 pelo 7 elevado a 15. E como está lá na regra, né? Está lá na regrinha, que eu vou colocar depois, não precisa se preocupar. Tu não precisa decorar por enquanto, mas para a próxima aula eu acho importante tu já ter decorado todas elas. Vai ter que subtrair, né? 18 menos 15. Se tu fizer as contas aí com os dedos, vai ficar 3. Então, significa que essa conta toda aqui era 7 elevado a 3. Beleza? Então, tá aí um ótimo de um exemplo aqui que envolve todas as operações possíveis e imagináveis. Oi? Eu não entendi o porquê que na letra A tem 7 sobre 15. 7 sobre o quê? Não, 3? 7 elevado a 15, né? Ah, sim, por quê? Bem, porque é o que ele queria fazer a conta, né? Ele colocou aqui. 7 elevado a 15. A conta era tudo isso. Não. Olha aqui. Primeiro você fez a multiplicação, certo? Sim. Aí, olha lá, que é 7 elevado a 6. Depois que você resolveu o parêntese da multiplicação, é que você passa para cá, dividido por 7,15. Por 7, a 15ª potência, tá vendo? Primeiro dividiu esses dois aqui, multiplicou, certo? Resolveu esse, certo? Passou para cá, resolvido. A resposta disso é isso aqui. Não, aí dividido por 7 elevado a 15 potência. Tá vendo? É igual. Aí que vai resolver. Posso continuar? Pode. Eu entendi a dificuldade dela, professor, é na base mesmo. Não se preocupe. Eu tenho um monte de alunos aí, cada um com sua dificuldade diferente, sempre resolvo, só um pouco de paciência. Vamos fazer algumas contas aqui, então. Bem, eu vou fazer umas, tu faz outras, tá? Daí a gente vai verificando aí o que precisa melhorar. Veja bem. Qual conta aqui tu acharia que é a mais difícil na prova, que tu deixaria por último? Deixa eu ver. Diz aí que eu faço. A F, a E, Acho que qual a que tu acha? letra. Acho que a letra B. A letra B? Tá bom. Bem, primeiro vamos dar uma boa lida no enunciado aqui. Classifica as expressões abaixo em verdadeiras ou falsas. Ou seja, apesar dele ter escrito as coisinhas aqui, né? Na prática, pode ser que não seja verdade o que está escrito. Então, tu tem que verificar se é verdade ou não, se faz parte das regras que eu acabei de te mostrar ou não. Tá bom? Então, a gente tem que estar com as regras em mente. Então, por isso eu vou trazer todas as regras que a gente estava trabalhando. Vamos lá, vamos pegar aquelas regrinhas, que eram basicamente essas 4 regras aqui. Muito bem, então agora a gente olha para... bem, vamos começar da E aqui, que eu acho mais interessante. Depois eu peço para você fazer outra. Olha só, essa regra aqui, ela se assemelha com o quê, né? Essa E se assemelha com o quê dessas 4 regras importantes da potenciação? Eu posso verificar algumas coisas acontecendo. Eu verifico aqui, por exemplo, um número dividido por outro número e tudo isso elevado a um outro número ainda. Muito bem. Então, eu tenho 4 regras aqui. As 3 primeiras, na verdade, elas estão envolvendo sempre a mesma base.
É sempre A, tá vendo? Sempre A na parte de baixo. Então é sempre o mesmo número. Que não é o nosso caso aqui. Nós temos dois números diferentes, o 8 e o 4. Então a gente vai ter que prestar um pouquinho mais de atenção na última regra. A última regra ela está falando de números diferentes, ó, A vezes B. Um número vezes outro número. Uhum. Muito bem. Olha só, A dividido por B aqui, dois números diferentes. Que beleza. É o que a gente tem, dois números diferentes. E eles estão elevados a um outro número aqui, que é o nosso caso, está elevado a um outro número. Muito bem. O que essa regra nos diz? Ela nos diz que quando a gente tem uma situação como essa, a gente pode, olha só, fazer separado. A está elevado a M agora e o B também está elevado a M. É isso que a regra nos diz, que quando a gente tem uma divisão de números diferentes, todos eles elevados ao mesmo númerozinho, posso fazer separadamente cada um deles. Então a pergunta que a gente tem que se fazer agora é o seguinte, baseado nessa regra aqui, o que ocorreu nesse caso é verdadeiro ou é falso? Bem, Verdadeiro. Verdadeiro, perfeito. Por quê? Porque a gente pode até bater o olho e perceber que o 8 é o A, o 4 é o B e o M é o 3, né? E de fato ali o 8 elevado a 3, o 4 elevado a 3, uma divisão no meio, perfeito. Então essa regra é verdadeira, que legal. Então a gente vai colocar um sinalzinho de show de bola aqui. Agora vamos ver essa outra regra. A. Vamos ver se o que está ocorrendo na A se baseia ou não numa regra. Bem, olha só, nós temos um número elevado a um número elevado a outro número. Vamos ver aqui o que isso se assemelha. Olha só, nós temos essa regra aqui, né? A regra 3. Nós temos um número elevado a um número elevado a outro número. Daí ele está nos dizendo o seguinte, quando isso acontece, é a tal da potência de potência multiplica essas potências. Eu vou até escrever aqui. Potência de... para depois eu te mandar, né? Multiplica-se as potências. Tudo bem. Só que o que ele está mostrando aqui no problema A, né, que ele está nos perguntando se é verdadeiro ou é falso, né, já concordou comigo que é verdadeiro e você estava certa, ele está nos dizendo aqui que a potência de potência vai levar uma potência na outra. Vai ficar 5 ao quadrado. E aí, tu sabe quanto que é 5 ao quadrado? Me fala aí quanto que é 5 ao quadrado. É 5 vezes 5. Exatamente. Que é quanto? 10? 25, mano. 25. Muito bem. Veja que a regra está nos dizendo que não é para fazer elevado, é para fazer a potência da potência. Então isso aqui está errado. Multiplicar os dois números. Isso, é só para multiplicar os dois números, exatamente. É diferente disso. Então tá seria errado. falso. Falso, exatamente. O certo, na verdade, eu acho que tu já reparou, né? Seria fazer 4 elevado a 5 vezes 2, não é mesmo? Uhum. Que é 4 elevado a 10. Tudo bem. Show de bola. Então, eu acho que deu para brincar um pouco aí com essas contas, que na prática não era fazer a conta, mas sim verificar se era verdadeiro ou falso, né? Não é o tipo de coisa que as crianças gostam de fazer na escola, elas gostam de fazer conta. É incrível isso. Vocês não gostam de matemática, mas quando chegam umas questões que tem que refletir um pouco sobre, é verdadeiro ou falso, é mais lógica do que conta, vocês preferem fazer conta. Então vamos fazer conta. Deixa eu pegar uma aqui de fazer conta. Essa aqui. Depois você pode tentar, né, quando você tiver um tempinho livre aí, tentar fazer os outros exercícios de verdadeiro ou falso. Por hora vamos fazer essa de continhas. Eu vou fazer uma, tu vai fazer outra. Tu prefere que eu faça a A ou tu prefere que eu faça a B? A, B? A B? Tá bom. Eu vou fazer a B. Muito bem, então, a B está aqui, vou separar um pouco para não ficar poluído, tá aqui a B. Tem esse monte de X aí, um vez ou outro, tem um elevado, tem uma divisão. Muito bem, a gente pode começar de várias formas diferentes, tá? Eu não sei qual é a forma que tu acha mais legal começar. Eu vou começar o começo que todo mundo deveria começar, que é com as regras. Eu vou colocar as regrinhas ali, e baseado nas regras a gente vai fazer o resto das continhas. Decorando as regras.
Olha só, aqui estão as regras. Então, comece com as regras. Ficou feio aqui, né? Eu vou dar uma reduzida melhor. Muito bem. Então, agora que a gente tem as regrinhas aqui, né? Que a gente precisa decorar para as nossas próximas aulas, a gente repara que a primeira regra ali é a mais simpática de todas, né? Que a bases iguais somam-se os expoentes. Todo mundo aqui tem base igual, então a gente pode somar todos esses expoentes aqui, por exemplo, porque né, eles estão elevados ao quadrado e depois tem divisão. Vamos nos preocupar primeiro com esses carinhas aqui dentro. Então eu primeiro vou somar todos esses expoentes. Então eu vou continuar com o parênteses preto aqui, mas eu vou fazer então a soma, vou usar essa regrinha. Então beleza. Vai ficar 4 mais 2 mais 3, né? Não é vezes? Não, é só soma, porque quando tu tem multiplicação, tu soma os expoentes. Uhum. Então, os x estão multiplicados, beleza, eles são bases iguais. Multiplicação de bases iguais, somam-se os expoentes. Muito bem, então eu continuo aqui colocando o resto. Eu vou só copiar, olha só, vou copiar e colar, não vou nem perder meu tempo fazendo conta. Bem, e agora eu faço essa soma ali, 4 mais 2 mais 3, né? Que é 9. Então eu coloco 9 aí. Elevado a 9. É um 9, tá? Todo mundo reclama do meu 9, mas quando tu vê isso aí, tu já sabe que é um 9. Agora, isso aqui é um 4, então isso tem diferença. Agora, o que a gente pode fazer? De novo, pode seguir por muitas regras, mas eu particularmente gosto de começar da esquerda para a direita. Eu faço todas as contas na esquerda primeiro, depois eu me preocupo com a direita. Beleza? Então, vamos continuar as continhas. Né? Se tu entender. A gente pode fazer a regra agora, a terceira regra aqui, certo? Porque eu tenho potência de potência. E a terceira regra está falando de potência. Multiplica essas potências, certo? Percebeu aqui? Então tá bom. Potência de potência multiplica essas potências. Eu tenho 9, eu tenho 2. Tem que fazer a multiplicação. Então vai ficar x elevado a 9 vezes 2. E aqui, de novo, eu só copio. Nem perco tempo fazendo conta. Beleza. Então agora eu tenho que saber a tabuada do 2, né? 9 vezes 2 é 18. Essa tabuada aí. Tudo bem. Opa, copio aqui. Alguma dúvida até aqui? Não. Beleza. Ó, de novo, a gente tem uma situação de potência. Olha só que maravilha. 4 vezes 5 de novo. Potência de potência multiplicam-se as potências. Então, eu vou falar tanto essa frase nessa aula que você vai decorar. Então, aqui vai ficar 4 vezes 5, 20. Eu vou deixar esse risco ali para tu lembrar de onde apareceu o 20. Muito bem. Agora, para finalizar, só falta fazer a divisão. Será que existe uma regra para a divisão? Vamos voltar lá nas regras. Olha só, é a última, é a regra do meio aqui, a segunda. Temos duas bases divididas, e ele fala o seguinte: na divisão de bases iguais, diminui o expoente de baixo. Como assim de baixo, professor? Não tem embaixo aqui, só tem coisa do lado. É verdade, só que tu poderia representar isso aqui, ó, de uma forma um pouco mais simpática aos aluninhos. Eles gostam de escrever divisões de letrinhas dessa forma, olha só. Né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só está escrita de outro jeito, mas é a mesma coisa, é o mesmo significado. Então, por isso que eu falo diminui o de baixo, ou diminui o segundo, ou diminui o divisor, tá bom? Diminui esse aqui. A gente vai sempre diminuir o que vem depois do símbolo de divisão, ou na parte de baixo da barra. Então, vamos diminuir o expoente do que vem depois. Então, é menos n. Aqui, como era a elevado a m dividido por a elevado a n, vai ficar a elevado a m menos n. Muito bem, agora vamos usar isso, né? Eu vou até copiar e colar lá, depois eu apago. No nosso caso, né? Quem que é o nosso M? Eu acho que tu concorda comigo que é o 18, certo? Olha só. Aqui está o 18, aqui está o M, certo? Uhum. E o N de navio é o 20, né? Isso. Legal.
Então agora a gente pode dizer que isso aqui é igual a 18 menos 20. Mas, professor, 18 menos 20 é negativo. Não tem problema. É 20 menos 18. Dá no mesmo. A coisa é que é como se tu tivesse 18 reais e tu vai comprar um negócio de 20, tu vai ficar com uma dívida, né? Vai ficar com menos 2. Então, a resposta final, finalíssima, é x elevado a menos 2. Daqui, bem, não tem mais o que simplificar. Se tu quiser usar aquela propriedade lá, você pode, né? De dizer que isso aqui é 1 sobre x ao quadrado. Opa, 1 sobre x ao quadrado também está certo. Eu fui colocando um embaixo do outro aqui, para que tu possa estudar melhor depois, para tu não se perder, né? Então, quando for fazer as coisas na prova também, eu recomendaria que você sempre fizesse uma conta embaixo da outra para manter a organização, belezinha? Tá. Então tá bom, eu vou fazer o seguinte agora. Tu já escutou aquela frase assim, só sei que nada sei? Quem falou aquilo foi o Sócrates. A gente só aprende quando a gente tenta fazer e percebe o que não sabe, tá? Por isso é importante que tu tente fazer a A. Faça o máximo que tu puder sem a minha ajuda. Sozinha mesmo, se errar, errou. Porque a gente precisa perceber o que tu erra para poder te ajudar. Tá bom? Então, quando tu vai fazendo aí, tu vai fazendo, e quando tu chegar, pô, daqui eu não sei. Daí tu me manda uma foto, tá bom? Daí eu posso verificar melhor as suas dúvidas. Eu acho que assim dá para enxergar bem, né? Tu consegue enxergar Eu bem? já, eu já esqueci a primeira regra. Só A primeira eu regra tá mantenho a aqui, ó. base e soma. Tá, Somos expoentes, exatamente. Tu tá conseguindo ver bem a regrinha? tô. Ah, então tá bom. Eu vou ampliar ainda mais. Vai Bases ficar iguais. meio É, distorcido, mas tá aí. fica 2 Uhum. sobre o 4, aí coloca vezes. Copia isso aqui. Tá, mas aí tu já vai resolver. Não, coloca. Vai. Hum. Uhum. Aí vai colocar 2, Uhum. 4 em cima, mais 6. Uhum. Aí coloca 2 de novo. 10. 10, porque essas bases são iguais. Porque soma os expoentes. 5 mais 3, 8. Ah, tinha errado então. Não, 6 mais 4. É aqui. Ah, tá. 2, 10. Aí a outra conta a mesma coisa, né? Uhum. Mantém a base e soma os expoentes. Uhum. É isso. Aí depois tem que Aí é a regra da divisão, né? Agora a gente tá com a divisão. dividir os dois valores. 2 elevado a 10, dividido para 2 elevado a 8. Tá. Regra da divisão. Tenta fazer sozinha, tá? Se tiver ajuda, não vai dar certo. Depois manda uma foto, mesmo com erros, não tem problema. A gente não tá aqui para acertar, tá para aprender. Aqui tá certo. Você tem que raciocinar agora. O seu raciocínio é aqui agora. Chegou aqui, aqui você fez certo. Aí chegou aqui, você olha a regra e o que que tem que fazer.
Pronto, terminei. Que massa, manda uma foto aí para eu ver o passo a passo. Como é que... A foto ou pode mostrar na câmera? Eu não consigo ver vocês durante a aula, só posso ver o meu material. Não dá para Então, ver as duas coisas ao mesmo tempo. Onde é que tira a foto? não tem como tirar foto em chamada. Tem sim. Minimiza a chamada, bate a foto, manda no WhatsApp. E daí pode me mandar. Não sei como você... Aqui? Uhum. Muito bem, tem uma continha para verificar se está certo ou não. Bem, você fez separadamente, que legal, boa ideia. E daí somou ali, legal. E daí fez a subtração, 2 elevado a 2, mais conhecido como 4. Muito bem, é isso aí. Gostei. Aí, ó, para quem não estava conseguindo fazer as operações, saiu fácil. Agora eu vou pegar outras duas aqui. Você de novo vai escolher uma para eu fazer e outra para você fazer. Eu acho que eu até sei qual tu vai escolher para eu fazer, mas escolhe aí. Escolhe a que tu queres que eu faça. Tu faz a C. Imaginei, né? Olha só. Bem, de novo, a gente tem que se basear nas regrinhas. É regrinha, tem que saber regrinha. É que nem português, né? Tu vai escrever um texto, tem que ter as regras de gramática lá. A diferença é que às vezes tu pode falar igual um analfabeto e a pessoa vai entender, mas na matemática não, né? Se fizer a conta errada, a pessoa não vai entender o que tu quis dizer. Muito bem. De novo, vamos pegar as regrinhas. Vamos pegar as regrinhas. Deixa eu copiar e colar. Bem, de novo, a gente tem aqui uma situação onde a última regra não vai nos interessar muito, né? Porque a última regra, ela fala de bases diferentes, A e B. E nos dois problemas a gente tem sempre as mesmas bases, os mesmos números na parte de baixo, né? Bom, isso facilita um pouco a nossa vida. Agora, olha só que legal, está rolando uma divisão, mas ela está rolando daquele jeito que eu gosto mais, que os alunos gostam mais, né? Que é a barrinha de divisão, a fraçãozinha. Então a gente pode se preocupar com a parte de cima e depois com a parte de baixo. Então deixa eu fazer aqui, vou aumentar um pouco, já que você está no celular. O que vai rolar aqui? A gente pode se preocupar com a parte de cima primeiro. Então, olha só, multiplicação. A gente sabe a regrinha da multiplicação, que é a primeira. A multiplicação de bases iguais somam seus expoentes. Então, as bases são iguais. Então, eu repito a base, soma os expoentes. Quem são os expoentes? Meu, eu vou só, ó, copiar e colar. Não tem segredo. Tem x, tem número multiplicando, somando, não importa. Tem que pegar aquilo que está na parte de cima da letra e somar com a outra parte que está de cima da letra. Não tem segredo. Só isso. Então, eu vou fazer o seguinte, olha só. Quando a gente pega coisas assim, que a gente chama de binômios, trinômios, polinômios, coisas que tem bastante termos, né? Tem mais de um termo, é muito importante colocar um parênteses. Isso não muda nada, tá? Não muda nenhum número, não muda nenhum valor, mas deixa a coisa mais organizada. Eu percebo que o maior problema de vocês é se perder na organização, principalmente no meio da conta, né? Tem tanta conta, tanta conta, tanta conta. Chega lá no meio, vocês já se perderam. Então, o parênteses ajuda a manter organizado. É como se tu colocasse as continhas numa gaveta. Agora vamos pôr esses outros aqui na gaveta também. Somam-se os expoentes. Então agora tem que somar esse expoente aqui. Muito bem. E embaixo, olha só o que eu vou fazer. Como eu sou preguiçoso, eu vou só copiar e colar. Nada. Dá uma ampliadinha para ficar bonitinho. Agora sim. Muito bem, então agora eu posso perder um pouco de tempo somando aqui em cima, né? Mas, como eu gosto de manter a organização, eu vou fazer separadamente. Depois eu coloco ali em cima do 2. Não vou me preocupar, vou só somar isso aqui. E a gente já aprendeu a fazer soma com coisa que tem x, com coisa que não tem x, né? Bem, a gente soma o que tem x com o que tem x, o que não tem x com o que não tem x. É assim já faz uns 3 anos aí na escola.
Então, 5x mais x é tipo R$5 mais R$1. Professor, mas não está aparecendo 1 aqui. Não importa. Quando não aparece, você tem 1 na frente. Então, R$5 mais R$1 é R$6. Então 5x. qualquer X tem o valor de 1. Sim, sozinho sim. Se fosse, por exemplo, coraçãozinho mais 2 coraçõezinhos, dá quanto? Dá 3 coraçõezinhos. Se não tem se não tem número na frente, tem certeza que é 1, tá bom? É sempre 1. Tá. Beleza. Muito bem, agora somar também, né? 5x mais x é 6x, beleza. Menos 1 mais 2, é só tu pensar de novo, né? Se tu não consegue pensar nas continhas normais, de fazer 2 menos 1, que dá 1, pense em dinheiro. Tem uma dívida de R$1 e alguém te dá R$2 para te ajudar. Tu vai ficar no positivo, tu vai ficar com R$1. A gente está muito acostumado de ficar fazendo as contas sempre do mesmo jeito, que nem a tiazinha do quarto ano ensinou lá pra gente, né? Só que você tem que ver que elas são pedagogas, elas mesmas não gostam muito de matemática. Então a gente, sozinho, tem que ir criando essas ideias, essas músicas no nosso cérebro para a matemática funcionar mais simples. Então aqui tu pensa no reais, né? Muito bem. Quando Aí. eu ficar devendo, vai ser o sinal de menos. Quando sobrar para mim, é o sinal de mais. Perfeito. Melhor que isso, eu não saberia falar. Então agora aqui, ó, fizemos já essa bela conta, eu vou apagar e vou colocar aqui, muito bem. Aí. Né, aquela coisa ali, simplificadamente é isso. Show. Agora, olha só, de novo nós temos bases iguais. Só que é uma divisão. A base é 2, outra base é 2, mas é uma divisão. Ah, professor, mas não tem nenhuma divisão aqui nas regras. Tem, isso aqui é uma divisão, só está escrita de outra forma. Está escrita com as duas bolinhas. Uma forma de divisão. É um jeito de escrever divisão. Que nem tu escreve teu nome de forma corrida, de forma, né? Aqui também dá para escrever divisão deitado, dá para escrever divisão em pé. Então aqui está escrito em pé, mas a regra é a mesma, é diminuir o segundo, é diminuir o n. O n para nós é esse cara aqui. Então nós temos que diminuir ele. Menos n. Tudo bem? Uhum. Então olha só, eu sou muito preguiçoso, eu vou só copiar as coisas. Então eu vou copiar esse cara aqui. Eu tenho que pegar o de cima, olha só, é o de cima, é a mesma coisa que estava no de cima, olha a regra, olha a regra. E diminuir o expoente do de baixo. Só que agora eu tenho que tomar cuidado, eu preciso manter a organização. Então vamos colocar esse expoente na gaveta. É menos o expoente de baixo. Então é menos o expoente de baixo. Dentro da gaveta, organizado. Por que eu estou falando isso? Mas Porque não tem que resolver os expoentes de baixo? não dá para juntar eles, né? Não dá para simplificar. Boa pergunta. Aqui a gente teve que resolver porque dava para simplificar. Eu vi que tinha x separados, né? Esse x estava separado desse, esse número sozinho estava separado desse. Então a gente simplificou e ficou bonitinho desse jeito. Muito bem. Foi o que a gente fez, é verdade. Tá aqui, ó. A gente simplificou. Só que a parte de baixo ela já está simplificada. Não tem mais o que fazer. Não dá para juntar esse 3x com esse menos 2 aqui. Porque aqui tem número, desculpa, aqui tem número, aqui tem letra. Não dá para juntar coisa que tem número com coisa que tem letra, beleza? Uhum. Muito bom. Então, agora a gente tem que fazer a subtração aqui. Olha só, então a gente vai de novo, separadamente, para não ficar se bagunçando, né? Observar quem tem letra, né, minha amiga? Quem tem número. Mas nesse caso, eu vou pedir para você fazer uma coisa, sempre, sempre. Sempre que tiver coisas no parênteses, você tem que tirar do parênteses primeiro, tá bom? Tá. Então vamos nos preocupar em tirar do parênteses primeiro. Colocou no parênteses para tirar do parênteses, professor? Sim, tem que fazer as coisas organizado, tá? Quando a gente tem um sinal de menos, para resumir, ó, eu vou até colocar resumido aqui para você pegar e ficar lendo aí depois da aula. Quando tem o sinal de menos fora do parênteses, ele troca o sinal de todo mundo dentro do parênteses. Show. Agora o que acontece? Vamos trocar o sinal de todo mundo dentro do parênteses. Era menos, dentro do parênteses 3x menos 2. Então vai ficar menos 3x. Trocou o sinal do 3x. Era positivo, agora ficou negativo. E aqui é menos 2. Como eu falei, tem que trocar o sinal. Então, se era menos 2, agora vai ficar mais 2. Tudo bem? Simplesmente Então, trocou o sempre sinal que tava for fazer isso, tira o parênteses e tem que inverter o sinal.
Perfeito. Isso aí. Agora a gente vai finalizar. Olha só, de novo a gente junta quem tem letra com quem tem letra. E quem não tem letra com quem não tem letra. Então, de novo, quanto é R$6 menos R$3? É R$3. Isso aí. E quanto que é 1 mais 2? É 3 também. 3. Show. Então pronto, já resolvemos a continha que ficava na parte de cima ali da nossa quase resposta final aqui. A gente só precisa substituir. Claro, o que eu estou fazendo assim, passo a passo, né? Mas quando chegar na hora da prova, né? Tu vai estar com tanta prática que tu já vai saber como fazer a continha. Sem fazer tantos passos assim. Mas tá aí, essa é a resposta final, tá bom? Uhum. Então tá bom. Professor, quando é que eu sei que é a resposta final? Sabe, essa é uma ótima pergunta. Porque, por incrível que pareça, aqui já estava certa a resposta. Tipo, não tem nada errado em tu apresentar a resposta desse jeito aqui. Só que o professor ele vai falar assim, simplifica o máximo possível. Se o máximo possível que tu conseguiu simplificar foi isso aqui, tá bom. Para mim tá bom, para a maioria dos professores de matemática tá bom, tá? Mas vamos dizer assim, não existe uma forma exata da maior simplificação possível. Mas isso aqui já é uma ótima resposta, ok? E se ele quisesse mais? As dela final assim? Isso vai depender do professor dela, daí. Tem que ver o que ele considera como resposta final e tal, mas isso aqui já é muito suficiente já. Bem, vamos começar agora a D, né? Que tal tu fazeres a D aí? Tu pode utilizar as regras, né? Tem coisas multiplicadas. Então, multiplica-se as potências, soma-se os expoentes, né? Tá conseguindo ver bem aqui a D? Pode deixar assim. Tá bom. Então eu vou colocar aqui num quadrado para você não se perder. Então você pode, principalmente, utilizar as duas primeiras regras. Você não vai precisar de nada além delas, tá? Tá. Então tá bom. Boa sorte. Qualquer coisa, fala, mas tenta fazer o máximo possível sozinho. Tá. Pronto, terminei. Legal. E aí, deu quanto? Deu 5 elevado a 4. 5 elevado a 4? Vamos ver. Deixa eu fazer de cabeça aqui e depois a gente discute se está certo ou não. 5, é isso aí. Muito bem. Eu mandei lá no WhatsApp. Poxa, tá nota 10 aí, ó. Gostei de ver. Muito bem, muito bem, muito bem. É isso aí, tô gostando. Eu não sei se isso é fácil ou difícil para ti, né? Na próxima aula, sempre tenta me trazer umas tarefinhas mais Eu barra só pesada. acho
Eu Diga. só acho que não dou conta de fazer sem a regra. Eu olhando é mais fácil fazer. Ah, sim, sim. Bem, a dica que eu te dou é na hora da prova, tu escrever as regras do lado, assim, da prova, né? Isso aí não tem nada de errado. Tem que dar com a mão. Muito bem. Claro, esse assunto é bem vasto, né? Ele tem muita coisa para ser estudada, mas eu acho que essas aqui são as coisas principais. Só que tem uma outra situação, assim, que ela continua durante todo o teu ano, a tua vida acadêmica, que é a tal da fatoração. Sabe fatorar? Uh-uh. É bem legal. Então eu vou colocar aqui, pô, Não, eu sei mais ou menos, eu só não sei como utilizar isso para resolver os probleminhas de potência, por né? quanto ele pode ser, qual número ele pode ser dividido. Ah, tá. Boa dúvida. Vamos pegar o 1024 aqui como exemplo. Eu faço 1024, tu vai fazer o 256 depois. Por exemplo, né? Quando tu vai fatorar, o que é fatorar, né? A gente faz fatoração e nem sabe o que é. Olha só, eu vou escrever aqui, tu vai lembrar para sempre. Fatorar é reescrever um número como um monte de multiplicação. Tá bom? Uhum. É isso aí. Então eu estou vendo o número 1024, mas eu sei que ele pode ser escrito como um monte de multiplicações. Em especial, multiplicações de números primos, números bem simples, pequenos. Tá bom? Conhece os números primos? Não, Os de números cabeça eu não primos. lembro. Ninguém sabe os números primos, uma regra para eles, todos eles, não se existe isso, tá? Mas existe alguns que tu tem que decorar. Que é esses primeiros aqui, o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Sabendo esse, está ótimo. Tá bom? Tá. É por eles que tu sempre vai fazer a fatoração. As divisões na fatoração, mais precisamente falando. Tu sempre tem que começar do menor número possível, que é o 2. Se não puder pelo 2, daí tu tenta o 3. Se não puder o 3, daí tu tenta o 5. E assim vai. Tá bom? Mas e como que eu vou saber se a resposta não vai estar certa se eu fizer pelo 2? Como é que tu vai saber se a resposta não está certa? Bem, tu É, tem que olhar para o número e saber. Ele pode ser dividido por 2? Como é que eu sei se um número pode ou não ser dividido por 2? Você sabe? não. Se ele for par. Esse número aí é par? Aí tem que olhar o último número. Exato. Entendi. Se for um número par, ele pode ser divisível por 2. Isso aí. Então, 1024 é divisível por 2. Daí tu pode perder teu tempo assim pensando, meu Deus, vamos fazer o 1024 dividido por 2. Não, né? Vamos pensar na metade de 1024. Metade de 1024, né? Pô, aqui tem um 10. Será que não é 5 aqui, 12 aqui? 15 e 12? Faz sentido, né? Metade de 10 é 5, metade de 24 é 12. Que rápido, né? Muito rápido. Mas se tu não conseguir fazer rápido assim, não tem problema. É só pegar e fazer divisão, do jeito que você está acostumado lá do coleginho. Só acho que, às vezes, nas provas a gente não tem muito tempo para fazer essas contas assim, passo a passo. A gente tem que aprender a fazer elas mais rápido, né? Mas, se Voltar para precisar, Então a vamos gente. voltar para a base. Ela não sabe dividir. A gente vai ter que mudar o. Certo, isso eu vou verificando durante a aula, tá? Muito bem, 1024 dividido por 12 dá 1024 dividido por 2 dá 512. Muito bem. Agora, de novo, né, a gente tem que sempre se perguntar, depois que encontra um número. Esse número, ele é divisível por 2? E aí, você acha que o 512 é divisível por 2? Sim. Por que você acha isso? Fica 36. Não, Não, mas deixa eu ver. primeiro me responde, por que você acha que 512 é divisível por 2? Porque o último número é par. Perfeito, isso mesmo. Enquanto for par, tu vai dividindo por 2, tá? Tá. Muito bem. Agora, faça a divisão aí do jeito clássico, que é assim, né? E tenta me dizer qual que é a respostinha, beleza? Pensa que tem que ser metade de 512. Dividir por Eu 2 não e sempre sei pegar fazer metade. essa divisão. Tem ideia? Não. Muito bem. Então, na próxima aula a gente tem que ver divisão, não potenciação, tá? Mas é muito provável que se eu falar, tu vai puxando pela memória. O negócio é o seguinte. Quando a gente tem uma divisão, a gente tem que se perguntar, né? Sobre o primeiro número. A gente olha para o primeiro número fora da chave, que é o 5 aqui no nosso caso.
e vai se perguntar se esse número ele é maior ou igual ao número que está na chave. E sim, 5 é maior que 2. É a primeira coisa que a gente tem que se perguntar. O primeiro número, ele é maior ou igual ao que está na chave? Sim, 5 é maior que 2. Agora que a gente respondeu sim para essa pergunta, a gente tem que se perguntar outra coisa. Qual número na tabuada do 2 é mais próximo ou igual a 5? Então a gente tem que pensar na tabuada do 2. Não é difícil. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. É o 2 vezes 4, porque Perfeito. o 2 vezes 3 passa. 2 vezes 2 que dá 4, né? Tu quis dizer isso mesmo. O 2 vezes 3 passa. Então 2 vezes 2, 4. Isso aí. Então, passou, a gente não pega quem passou. Tem que pegar sempre o anterior. 5 menos 4 dá 1. Muito bem. Agora, o que a gente faz quando termina essa subtração? Desce 1 acima. Perfeito. Desce 1, né? Fica 11. Daí, de novo, a gente tem que se perguntar, né? Qual número na tabuada do 2 é mais próximo ou igual a 11? Daí a gente vai recitando a tabuada do 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Olha só, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, aí coloca o 5 lá, embaixo do 2, Perfeito. E aqui o que vem? do 10. 11 Isso. menos 10. Mais conhecido como 1. Agora a gente desce o 2. Vai ficar 12. E, poxa, você acabou de me dizer, né, que era 2 vezes 5, porque o 2 vezes 6 era 12, passava. Então, legal. Como a gente tem sempre que se perguntar se o número é menor ou igual, a gente já achou igual aqui, 12. E aí acabou a continha, né? A continha acaba quando não tem mais o que descer. Então, significa que a metade de 512, ou seja, Divide por 2. Fatora dividido por por 2. 2, dá 256, exatamente. E daí, de novo, vai fazendo essa divisão. Então, essa é uma boa forma de tu treinar a divisão, tá? Tá. Porque aquilo que a gente estava fazendo lá, a potenciação, ela é uma forma, vamos dizer assim, rápida de tu fazer divisões e multiplicações. É para isso que foi criadas as potências. Então, não adianta saber potência se não souber a divisão. Até na prova, tu vai ter que, muito provavelmente, fazer um pouco das duas coisas. E assim vai, tá? Eu quero finalizar essa continha. Então, eu só vou colocando as respostas aqui, depois tu tenta chegar nelas. Tá. Metade de 256 eu garanto para ti que é 128, 64, 32, 16. Depois você vai fazer todas elas. 4, 2 e 1. Muito bem. Muito bem, então, olha só que coisa interessante, né? Tem um monte de 2 aqui. Vamos contar quantos tem? Nossa, nem coube na tela. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Então, o que isso significa? Significa que se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, eu vou ter 1024. É isso que significa. Ok? Uhum. Só que, claro, né, ninguém vai escrever 2 vezes 2 vezes 2 10 vezes. É perda de tempo. É por isso que a gente escreve a potência. Olha Aí vai só. colocar 2 elevado a 10. Perfeito, então tu já sabe para que serve a potência. O maior problema do pessoal no nono ano é não saber para que serve. Olhar para a potência, pô, mas o que é isso? O que isso significa? Eu tenho que fazer 2 vezes 10? Não. Tu tem que repetir a multiplicação do 2 vezes 2 por ele Repete o mesmo. valor quanto o valor do número de cima. Perfeito, é isso que significa potência. É isso que o símbolo demonstra, beleza? Uhum. Então, pela mesma lógica aqui, eu havia te pedido para fazer o 256, né? Mas olha só, nem precisaria fazer, né? Era só tu bater o olho e perceber que ele já foi fatorado aqui. 2 elevado a 8, né? Uhum. Como é que eu sei tão rápido? Porque eu só tirei esses 2 aqui da contagem. Então, como tiraria esses 2 ali, 10 menos 2 é 8, né? É isso aí. Então, esse é o básico do básico de potências, tá? Tenho certeza aí que se treinar um pouquinho, vai muito bem. Você conseguiu fazer contas bem mais difíceis que isso, entendeu? Isso aqui, comparado com a conta que tu fez agora há pouco ali do 5 elevado a um monte de coisa, meu, bem mais fácil. Então pode ficar tranquilíssima. Vai dar tudo certo, beleza? Tá bom. Que bom. Então tá bom. Então até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.